Alô, amigos, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma palestra pública na Casa Espírita, Sociedade Espírita Ponto de Luz, Rolante, Rio Grande do Sul. E nesta noite nós temos a honra de receber aqui o Breno Júnior, que é da Sociedade Espírita Simão Pedro, lá da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ele nos traz o tema Jesus, o médico das almas. Mas antes, nós vamos trazendo a nossa prece de abertura, de radiação, para esta palestra aqui na Casa Espírita de Rolante. Fechando nossos olhos nesse instante, elevando nossos pensamentos, queremos agradecer ao Senhor, nosso Deus, Pai de bondade, nosso amigo Jesus, onde encontramos com os nossos olhos espirituais a sua luz divina, e a Ele agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos. A Ele agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade desta encarnação para nos redimirmos de erros passados, para resgatarmos, para nos melhorarmos. Obrigado, Pai. Obrigado, mentor da casa, Bezerra de Menezes, que olhe por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades devido a essa pandemia, pela perda de emprego, pela perda de um parente, um ente querido, que voltou para o mundo espiritual, que desencarnou, mas que deixou sua marca presente aqui, que lá dentro do nosso coraçãozinho aperta a saudade ainda, porque nós somos seres ainda em evolução. Obrigado às equipes médicas que estão arriscando a sua vida no dia a dia para salvar a vida dos irmãos. Obrigado àqueles que estão em campanhas para arrecadar fundos para comprar o alimento que o corpo precisa. Obrigado por termos a oportunidade de participar da Seara Espírita para alimentar o nosso espírito com o Evangelho, com Allan Kardec, com as obras que foram deixadas por ele, onde nós bebemos desta fonte para aprender, para nos melhorar. E cada lição não é para os outros, é para a gente, é para nós. Queremos agradecer pela casa, pelo alimento, pelos amigos, por podermos fazer parte de obra tão grandiosa que é o Consolador Espiritismo. Nós temos certeza que o corpo pode estar sofrendo muito com essa pandemia, com outros males, com pessoas que estão presas ao leito de um hospital. Mas também sabemos que a alma tem um médico. E isso é o que o nosso irmão Breno Júnior, lá de Alvorada, do Simão Pedro, nos fala agora, nos traz nesse instante. Jesus, o médico das almas. Breno Júnior com a gente. Queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a todos. Conta o evangelista Mateus que naquela manhã Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. E enquanto caminhava, grande multidão seguia o mestre. Quando num determinado momento ele irá parar a sua caminhada, irá fazer aquela pergunta que pareceu estranha: quem me tocou? Ele estava rodeado de público, várias pessoas haviam tocado, mas
o Cristo diz: alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que saiu de mim uma virtude, saiu de mim um poder. Ele se vira e distante dele, em torno de 2 metros, encontra-se aquela senhora ajoelhada, orando e chorando. E ela irá dizer: fui eu que o toquei, porque eu tinha certeza, se eu conseguisse tocar as vossas vestes, eu ficaria curada. O Cristo vai dizer a ela: vai, a tua fé te curou. O mestre poderia ter dito diferente. Ele poderia ter dito: vai, eu te curei, eu sou o mestre, eu sou o todo-poderoso. Mas ele quis colocar à conta dela a busca da cura. E efetivamente, aquela mulher havia 12 anos doente. E a doença, quando se torna crônica, ela se torna desafiadora. Mas ela tomou, na acepção da fé, aquela possibilidade de ir buscando o mestre, se aproximando dele, conseguir a cura. E assim ocorre. O Cristo, que naquele momento produz a cura naquela irmã, ele irá promover aquela cura que se diz cura integral, a cura não tão somente do corpo físico transitório, mas do ser espiritual que todos nós somos, do ser sistêmico que somos. Ao longo da história da humanidade, nós vamos observar que sempre esteve presente aquela ideia de doença ou saúde relacionada ao corpo físico, ou doença ou saúde relacionado ao ser integral que somos, corpo físico e corpo espiritual. Tanto é assim que na história antiga vamos encontrar 5 séculos antes do Cristo a escola de Hipócrates, que dizia, em termos de saúde ou doença, não somos tão somente corpo físico, mas ser integral. Essa escola na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, rivaliza com uma outra escola chamada Escola de Galeno, 2 anos depois do Cristo, que dizia: saúde ou doença está relacionado com o corpo físico tão somente. Então, ao longo dessa história que a humanidade se vê presente com saúde ou doença, vamos encontrar esses 2 antagonismos, essas 2 ideias, ora relacionando saúde ou doença ao ser integral que somos, ora relacionando saúde ou doença ao ser físico tão somente. Tanto é assim que quando nós nos colocamos perante alguém, perante um profissional médico, especialista, e se ele for especialista de uma partezinha muito pequena do corpo físico, ele pode ser especialista da visão, ele é um oftalmo. Ele vai examinar uma parte muito restrita do corpo físico, mas após a sua análise ele vai dizer: há aqui saúde ou há aqui doença. Ele pode ser um especialista em punho, um especialista em joelhos, e ele vai fazer a sua análise voltada a uma partezinha muito pequena deste corpo físico. Ele pode pedir uma biópsia de um grupo de células, levar ao microscópio eletrônico e dizer: há efetivamente aqui um câncer. Mas se esse profissional médico faz essa análise e chega à sua conclusão que há efetivamente saúde naquele corpo, nós não podemos que ele está totalmente isento de dificuldades. Por quê? Porque grande número, especialmente na sociedade contemporânea dos indivíduos que estão aqui na Terra, são aqueles que têm o corpo físico sem nenhuma patologia, mas têm doenças psiquiátricas, por exemplo. E ele tendo uma doença psiquiátrica, ele é o doente mais grave. E há uma estatística que refere que este doente psiquiátrico, muitas vezes, ele guarda silêncio com relação a doenças orgânicas, ou seja, ele é o doente mais grave porque é psiquiátrico, mas apesar de se alimentar mal, conviver na sociedade de um modo precário, ele guarda silêncio com relação à doença orgânica. Mas se esse indivíduo é analisado na sua parte psiquiátrica e não tem nenhuma dificuldade,
na sua parte física igualmente não há, nós não podemos dizer que ele não tem problemas, porque encontramos presentemente muitos daqueles indivíduos com dificuldades na sua parte emocional. É o transtorno obsessivo compulsivo, são as fobias, são as dificuldades todas da emoção que fazem com que esse indivíduo tenha dificuldade no ir e vir, tenha dificuldade no convívio em sociedade. E essa dificuldade representa a doença. Mas se esse indivíduo é analisado na sua parte emocional e não há nenhuma dificuldade, na sua parte psiquiátrica igualmente não há, e na sua parte física não tem nenhuma dificuldade dessa ordem, nós não podemos dizer que ele está isento de problemas, porque todos nós aqui na Terra temos aquela doença muito bem estudada, explicitada por Joana de Ângeles e o Espírito Hamed, que são as doenças da alma. Então são aquelas doenças relacionadas à violência, ao apego à materialidade, às doenças, relacionadas com o aspecto espiritual da criatura humana. Então aqui todos nós somos doentes de uma forma ou de outra forma. Se nós fôssemos escanear saúde ou doença, nós poderíamos ver na parte mais de fora do corpo físico, indo para dentro do ser, chegando até lá no corpo espiritual. E vamos verificar que nessa nossa análise do indivíduo, na sua totalidade, certamente nós vamos encontrar doenças. Porque, invariavelmente, quando nós perguntamos se a pessoa é doente, ela vai fazer referência às doenças do corpo físico. Aquela doença que faz com que o indivíduo tome um determinado medicamento ou que o indivíduo, de alguma forma, faça algum tipo de terapia. Mas a doença, ela avança muito nessa nossa análise. E se nós vamos observar ao longo das últimas décadas, vamos ver que essa ideia de saúde ou doença tem se alterado ao longo do tempo. Tanto é assim que até algumas décadas atrás se tinha uma ideia muito clara que todas as doenças que nos atingem, em torno de 90% delas explicitamente, são aquelas doenças relacionadas à genética. Ou seja, o indivíduo tem os genes para determinada doença e irá desenvolver ou não a patologia de acordo com esse aspecto genético. Mas ultimamente, especialmente nas últimas décadas, temos observado que, além da genética, nós temos aquilo que a ciência moderna está nos colocando como a epigenética. O que é a epigenética? O indivíduo tem os genes para a doença, mas ele irá desenvolver ou não a patologia de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas escolhas religiosas, de acordo com o que fala, de acordo com o que vive. Ou seja, o indivíduo vai desenvolver saúde ou doença de acordo com aquilo que ele está fazendo da sua vida. Então, nós na doutrina espírita falamos com muita frequência que o indivíduo tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós podemos, num determinado momento, estarmos vinculados à nossa casa espírita, ao nosso lar, mas, ao mesmo tempo, a nossa escolha oportuniza com que a gente possa estar em outro local, buscando a saúde ou buscando a doença. Nós é que escolhemos onde nós queremos ou o que nós queremos. Quando nós falamos também nos aspectos de saúde ou doença, especialmente na sociedade contemporânea, vamos perceber que o pensamento, ele tem uma importância muito grande nessa situação de saúde ou naquela outra de doença. Então, aquilo que nós pensamos, muitas vezes, vai fazer com que o indivíduo se coloque nessa ou naquela posição. E essa ideia de que o pensamento pode efetivamente nos ocasionar a saúde ou doença não é nova. No ano de 1935, um esoterista americano chamado Prentice Montfort publicou um livro bastante interessante chamado A Morte, Esta Grande Ilusão. E lá no capítulo 9 da referida obra, o autor
faz uma análise bastante interessante. Ele dá um exemplo. Ele diz assim, que se no momento da refeição, aquelas pessoas que estão ao redor da mesa, né, se tem ali naquela ocasião uma discussão, se tem ódio, se tem rancor, muito da dispepsia que advirão daí. O que é dispepsia? É a má digestão. Será muito menos pela qualidade do alimento e muito mais pelo envenenamento mental ocasionado pelos pensamentos e emoções daquelas pessoas. Quando ele publicou isso no ano de 1935, passou a conta de fantasia. Não se acreditava à época que o pensamento pudesse ter algum tipo de repercussão no corpo físico. Daí, na década de 80, uma farmacêutica americana, concluindo seu curso de pós-doutorado em farmácia, farmacêutica essa chamada Kate Pearce, publica algo muito significativo relacionado ao pensamento e à emoção. Kate Pearce, após os seus estudos, conclui que toda a emoção que o indivíduo vivencia no seu dia a dia vai fazer com que uma glândula que nós temos lá no cérebro, chamada hipotálamo, coloque na corrente sanguínea determinados peptídeos, determinados hormônios que vão fazer com que o indivíduo tenha saúde ou tenha doença. Então, se nós temos aquelas emoções harmônicas de paz, de tranquilidade, de religiosidade, de amor e de fraternidade, vão fazer com que o hipotálamo coloque na corrente sanguínea esses peptídeos, que são esses produtos químicos, que vão fazer com que atue sobre todas as células do corpo físico, especialmente num sistema chamado sistema imunológico. E esse grupo de emoções positivas atuando sobre o sistema imunológico vão fazer com que esse sistema seja otimizado, ou seja, tenha mais harmonia e, portanto, mais saúde. Mas, ao contrário, se o indivíduo no seu dia a dia vivencia emoções desarmônicas, raiva, ódio, rancor, medo e todas as outras, vão fazer com que o hipotálamo coloque na corrente sanguínea outros tipos de peptídeos, outros tipos de hormônios que vão desequilibrar, desarmonizar o sistema imunológico, fazendo com que o indivíduo tenha doença. Então, muitas vezes, nós vamos observar esses aspectos no nosso dia a dia, na prática. Quantas vezes alguém de nós já passou pela experiência de ter um momento de extremo estresse, de dificuldades muito grandes na parte emocional. E acontece assim, de 4, 5 dias depois dessa emoção degradante ou desarmônica, o indivíduo fica doente, porque o seu sistema imunológico fica desequilibrado e ele fica muito mais suscetível de vírus e bactérias, portanto, mais suscetível de doenças. E isso hoje já é ciência. Hoje em dia a ciência está nos demonstrando que aquele indivíduo, por exemplo, que vivencia na prática a sua religiosidade, é o indivíduo que tem mais saúde. Normalmente, é aquele indivíduo que tem menos problemas de hipertensão. Não que o religioso não tenha hipertensão, ele pode ter, mas na média da população ele tem menos que o outro. Este indivíduo religioso que tem uma fé é aquele que, quando fica doente, ele vai para o hospital e ele tem alta mais cedo. É o mesmo que a doença recidiva menos, ou seja, dá menos recaída. Portanto, é um indivíduo que tem mais saúde. Então, a nossa emoção, muitas vezes, quando precária, faz com que efetivamente o indivíduo tenha maiores dificuldades no seu dia a dia. E aí nós vamos observando que quando nós falamos em emoção e falamos em pensamento, nós estamos falando da nossa sociedade atual, dessa nossa sociedade que tem no seu dia a dia grandes desafios voltados justamente a essa emoção mais precária, que predispõe o indivíduo a dificuldades maiores. Então, este indivíduo vai buscar a saúde ou a doença de acordo com aquilo que ele está pensando, de acordo com aquela emoção que ele está vivenciando no seu dia a dia.
Também cabe ressaltar que Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, vai nos apresentar uma série de doenças que estão presentes na nossa sociedade. Doenças essas que vão ter repercussões no indivíduo de acordo com as suas condições. Então nós observamos, por exemplo, que ele vai chamar de doenças próprias do mundo físico. É aquele indivíduo que, vivendo no mundo que é físico, tendo um corpo físico que também é dessa natureza, com o passar do tempo vai percebendo que o seu corpo vai desgastando. E com isso vem vindo as dores, as dificuldades, as doenças. É próprio desse mundo onde nós estamos. Então, por exemplo, quem passou já dos 40 anos, eu passei há muito tempo disso, né? A gente fica um pouco em pé, o caminho começa a doer os joelhos, começa a doer os tornozelos, a coluna dói. E se a gente for ficando mais tempo por aqui, mais dores vão se apresentando. Mas tem aquelas doenças bem interessantes que ele chama de doenças depurativas. O que são as doenças depurativas no dizer de Manuel Filomeno de Miranda? São aquelas doenças que, dada a sua agressividade, dada a sua intensidade, fazem com que destrembelhe o corpo físico e o indivíduo retorna ao mundo espiritual. Quando bem trabalhado essa doença, ele retorna em melhores condições, porque muitas das suas mazelas ficam aqui, são drenadas para cá e ficam aqui no corpo físico. Ele volta espiritualmente em melhores condições, quando bem trabalhadas nessas patologias. Mas o exemplo típico e clássico dessa doença depurativa seria o câncer, por exemplo, né? Mas nós temos aquilo que ele chama, Manuel Filomeno de Miranda chama, de doenças auxiliares. O que são as doenças auxiliares? São aquelas doenças promovidas pela espiritualidade superior para que a gente tenha saúde. Olha só, parece um paradoxo, né? Doenças promovidas pelos bons espíritos para que a gente tenha saúde. E dou alguns exemplos para vocês. É muito comum, após acontecer algum acidente aéreo, por exemplo, 4, 5 dias após o acidente, onde todas as pessoas desencarnaram em função daquele acidente, alguém dizer o seguinte: eu era para estar naquele voo, mas fiquei doente e não pude embarcar. Era a espiritualidade tirando aquele indivíduo daquele acontecimento. Ele não estava enquadrado para passar pelaquela problemática. Nós vemos também muitas vezes nos desastres coletivos, os indivíduos são retirados daquele momento justamente porque não terem necessidade de passar por ali. E nós temos um exemplo bastante interessante, né, dessas doenças auxiliares, porque ocorreu na casa espírita. Aquele nosso irmão espírita, que era, né, profissional do volante, ele dirigia um ônibus, ele num determinado momento tinha que renovar a sua CNH, e ele já tinha dificuldade num dos olhos, ele tinha dificuldade em ver. Ele então, num determinado dia, foi lá fazer o exame, um oftalmo, não é? O exame lá do Detran, o oftalmo do Detran examinou aquele nosso irmão e disse: olha, infelizmente não tem mais condições de trabalho, eu vou reprovar, né? O que ele fez? Ele procurou consultar um outro oftalmo, né? Refez os óculos e foi para análise com o mesmo oftalmo lá do Detran. O médico examinou ele de novo e disse: olha, eu vou ter que te reprovar. Ele disse: mas doutor, eu refiz os óculos. Não tem mais condições. Daí ele teve uma ideia interessante. Ele procurou descobrir o endereço do consultório particular daquele médico lá do Detran. Pagou a consulta, foi lá nele, o médico examinou, refez os óculos e ele voltou para o teste com o mesmo médico. Chegando lá, o médico examinou e reprovou ele. Mas ele disse: doutor, o senhor está reprovando algo que o senhor mesmo fez. O médico ficou muito constrangido, mas reprovou ele. Daí esse nosso irmão, na casa espírita, foi para o
o atendimento espiritual da casa, muito triste, disse, olha o que os obsessores fazem, e começou a contar o que tinha havido. Daí o orientador disse assim, não foram os obsessores que fizeram, fomos nós que fizemos. Tu já não tinha mais condições para dirigir. Olha a tua responsabilidade em dirigindo o ônibus com as pessoas que lá estão, né? Então nós preferimos te tirar de qualquer acontecimento mais infeliz. Então nós promovemos essa situação. Essas são as doenças auxiliares. Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro extraordinário chamado O Consolador, irá estabelecer um conceito de saúde bem interessante. Vai dizer o benfeitor amigo, saúde é a perfeita harmonia da alma. Ele não diz que saúde é a perfeita harmonia do corpo físico, não. Ele diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, mas ele vai dizer mais. Ele diz assim, saúde é a perfeita harmonia da alma. E muitas vezes nós temos que ter doença física para ter saúde da alma. Olha que interessante. Então, muitas vezes nós vemos na nossa casa espírita, muitos dos nossos irmãos chegarem em busca da solução de um problema mais imediato para o corpo físico. Porque esse irmão que chega nessas condições, e muitas vezes ele não tem conhecimento espiritual, ele não tem conhecimento do Evangelho. E daí ele começa a vir à casa espírita, começa a observar, não é que a vida não é tão somente esse aspecto material, começa a conhecer o Evangelho, a dimensão espiritual, e daí toma outra ideia de saúde ou doença. Então, por isso que o benfeitor amigo diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E o Chico nos dá 2 exemplos deste conceito do benfeitor amigo. Vai dizer o Chico daquela nossa irmã, que oportunamente, acompanhada pelo seu filho adolescente, vai procurar o Chico em Pedro Leopoldo, muito triste e aflita. Ela diz, Chico, o médico me diz que vão ter que amputar as pernas do meu filho, ele está com gangrena. O que a espiritualidade pode dizer sobre isso? O Chico pensou um pouco e disse assim, minha irmã, se o médico quer amputar as pernas do seu filho, siga a recomendação médica. Mas, Chico, o meu filho é cego, surdo, mudo e não tem os braços, agora ele vai ficar sem as pernas. E o Chico diz assim para ela, minha irmã, esse teu filho, nas últimas 10 encarnações se suicidou. Então ele está criando um automatismo para o suicídio. E aí nessa encarnação, apesar de ele ser cego, surdo, mudo e não ter os braços, ele já está pensando um modo de encontrar uma ponte e se jogar para lá. Então, para ele, a amputação das pernas é o remédio, porque daí ele vai ficar na cama e não vai ter como se suicidar. E ele implorou antes de vir para essa vida que não deixasse se suicidar. Então, para ele, o remédio é mais doença, para ele, espírito. Mas o Chico nos traz um outro exemplo bastante interessante, daquele nosso irmão que hoje é um trabalhador conhecido no Brasil inteiro, um expositor espírita. Ele, quando bem jovem, procura o Chico em Uberaba e diz assim, Chico, eu estou muito mal. E o Chico, naquela simplicidade dele, mas tu vê, meu irmão, né, eu tenho glaucoma, eu tenho problema cardíaco, mas Chico, o médico diz que eu vou morrer. Mas, meu irmão, todos nós vamos morrer, meu irmão. Mas, Chico, o médico diz que a minha vida está por um fio. O Chico parou um pouquinho, olhou para ele e disse assim, mas o médico diz que fio é esse? Se é um fio de algodão, um fio de nylon ou um fio de aço? Porque a espiritualidade que está aqui junto de nós está me orientando a te dizer, trabalha no bem que nós engrossamos esse fio. Trabalha no bem, sai de dentro de si em favor do outro. E quando nós falamos em saúde ou doença, buscamos especialmente no Evangelho do nosso Mestre, Evangelho de Lucas, aquela passagem
que nos mostra a grandiosidade deste conceito de saúde ou doença. Aquela então que refere àquela manhã radiosa em que o Cristo chega na cidade de Jericó. Naquela cidade de Jericó existia um cego chamado Bartimeu, que vivia à beira do caminho pedindo esmola. E aquele cego, então, em percebendo a chegada do Cristo, apesar de ser cego, ele, pelas vias interiores da sua sensibilidade, percebe que está em presença daquele Messias anunciado séculos e séculos antes pelos profetas. E como sempre acontecia quando Cristo estava em sociedade, em público, ele estava acompanhado de grande multidão. Então Cristo chega naquela manhã em Jericó. Bartimeu está jogado lá, o Cristo vem passando e ele percebe que está em presença do Rabi. Ele então grita: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o Cristo vai passando. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o Cristo vai passando e ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Os discípulos do mestre vão até aquele homem e vão chamar sua atenção: para de incomodar o mestre. Jesus percebe aquilo e para a sua caminhada. E aí é muito interessante essa passagem, porque tem um aspecto psicológico assim grandioso. O Cristo para, rodeado de grande multidão. Lá adiante está Bartimeu, que é cego, está jogado lá adiante. E o Cristo para atendê-lo. O que seria, mais fácil, vamos dizer assim? O que seria o normal acontecer? O Cristo chegar até aquele homem e ajudá-lo. Mas o Cristo não faz isso. O Cristo chama Bartimeu. Olha o sentido psicológico disso. Porque se ele fosse até lá, ele só estaria reforçando as impossibilidades daquele homem. Então ele chama Bartimeu, não é? E aí nós vamos ver também, encontramos especialmente no Evangelho de Lucas, a pedagogia de cura do Cristo. Para cada cura ele utiliza de uma pedagogia própria, mostrando para aquela pessoa que é curada, mas mostrando para nós outros o seu proceder, a pedagogia própria de quem auxilia o próximo. Então ele não vai até Bartimeu, mas pede que Bartimeu venha até ele. E aí a descrição de Lucas é magnífica. Ele diz assim: Bartimeu levanta, tira de si a túnica e vai em direção à multidão. Olha o sentido psicológico disso. Vai dizer assim: Bartimeu levanta, dizendo com isso que quando nós estamos doentes, nós não devemos ficar atirados, jogados à própria sorte. Nós temos que reagir, nós temos que buscar. Então Bartimeu levanta, tira de si a túnica. O que é a túnica? A túnica é aquilo que me esconde, que não me mostra. Quando ele tira, ele se mostra qual efetivamente ele é. Um homem semelhante a nós outros, com as suas dificuldades, com a sua precariedade emocional, e ele vai em direção à multidão. Que multidão é essa? É a multidão da sua baixa estima. É a multidão das suas dificuldades emocionais, e ele se coloca frente a frente com o mestre. Se ele enxergasse, se ele tivesse visão, ele estaria olhando nos olhos do Cristo, mas ele é cego. E é interessante que ele se coloca lá em Jericó, frente a frente com o mestre. Mas nós temos um outro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, numa outra passagem que o Cristo está em Jericó, que nós vamos ver algo semelhante. E é interessante também ressaltarmos que no Evangelho do Cristo, no mínimo em 4 ocasiões, nós vamos encontrar a comparação entre essa cidade de Jericó e a cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém ficava mais ao alto. A distância entre Jerusalém e Jericó era em torno de 25 quilômetros. E Jerusalém era a cidade dos templos, era a cidade religiosa. Já Jericó, uma das cidades mais antigas da terra, era uma cidade mercantilista.
Portanto, uma cidade material, vamos dizer assim, não é? Nós vamos encontrar então essa outra passagem aí de Mateus, em que o Cristo também chega à cidade de Jericó. E vai contar Mateus que em Jericó existia um outro homem, conhecido de todos nós, né? Chamado Zaqueu, publicano. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, um homem que enriquecera, né? Cobrando impostos dos outros. Portanto, ele era um funcionário público de Roma. E ele sofria, naquela sociedade de Jericó, um preconceito muito grande. Era muito mal visto, né? Zaqueu naquela sociedade. E Zaqueu, vendo que o Cristo estava chegando à cidade, e sabendo que ele iria passar por determinado local, ele, sendo um homem de baixa estatura, ele procurou subir numa árvore para ver o mestre. Ele sobe lá, e quando o Cristo está passando por aquele local que ele estava, o Cristo olha para cima e diz assim: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. E ficou sem compreensão para as pessoas, porque as pessoas comentaram assim: mas tanta gente boa na cidade vai ficar logo na casa de Zaqueu? E no momento que o Cristo disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, está dizendo por outras vias: dá-te pressa em descer das suas ideias materialistas, dá-te pressa em descer do teu apego material, vem para cá conosco. E Zaqueu desce rapidamente lá e se coloca perante o mestre. E ele vai se colocando e se justificando para Jesus. Vai dizer Zaqueu: Senhor, eu procuro dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu erro com relação ao outro, eu pago em dobro. Ele já conhecia o Código de Defesa do Consumidor, artigo 111. Zaqueu já praticava aquela época. E daí o Cristo vai dizer para ele algo interessante que diz em várias outras passagens: eu vim não só para aqueles que têm saúde, mas eu vim para os doentes, né? Agora, no Evangelho de Lucas, o Cristo está perante Bartimeu, frente a frente com Bartimeu, e o Cristo irá fazer aquela pergunta mais estranha de todo o Evangelho, mais estranha. O Cristo olha para Bartimeu e diz assim: Bartimeu, que queres que eu te faça? Mas será que o Cristo não está vendo que o homem é cego? Claro que está vendo. O que ele quer dizer com aquilo? Bartimeu, que queres que eu te faça? O Cristo, na verdade, está dizendo para nós hoje, mais de 2000 anos depois, ele está dizendo assim: ó, Bartimeu, eu sou o Cristo. Eu posso te atender na totalidade do que tu necessita. Tu tem as tuas carências. Entre tudo aquilo que eu posso te fazer e aquilo que tu necessita, o que tu queres? Ele está dizendo para nós hoje. Nós nos colocamos em muitas ocasiões dentro da casa espírita. E na casa espírita tem toda a espiritualidade superior. Eles podem nos dar em abundância aquilo que nós necessitamos. Cada um de nós tem as nossas carências. Entre tudo aquilo que a espiritualidade pode nos dar e aquilo que nós necessitamos, o que nós queremos, nós é que sabemos. Porque se eu me coloco na casa espírita, no momento do passe, por exemplo, mas eu me coloco lá não acreditando em nada do que está ocorrendo ali, eu vou receber nada ou quase nada. Se eu estou na casa espírita, mas pensando no que eu perdi lá fora para estar ali, eu vou receber nada ou quase nada. Mas ao contrário, se eu me coloco ali com fé, se eu me coloco ali com confiança, eu vou receber em abundância. Eu é que decido o que eu quero. Era isso que o Cristo estava a dizer para Bartimeu: Bartimeu, que queres que eu te faça? E aí Bartimeu foi muito esperto. Ele disse: Senhor, eu quero voltar a ver. E olha que interessante que ele diz: eu quero voltar a ver. Ele não diz que queria enxergar, porque ver e enxergar são coisas diferentes. Nós enxergamos quando essa luz bate no cristalino, vai a informação pelo nervo óptico numa região do cérebro chamada occipital. Daí nós enxergamos.
Ver é muito mais que isso. Ver é perceber a realidade espiritual na nossa vida. Ver é perceber que nenhum de nós é um coitadinho que está aqui na terra jogada à própria sorte. Não, nós temos Deus e sua justiça junto de nós. Então, quando ele diz que queria ver, o Cristo impõe as mãos e ele recobra a visão, né? E ele vai dizer para o Cristo, ele vai dizer para Bartimeu aquilo que ele já tinha dito para o Cristo no início da nossa conversa. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Joana de Ângeles irá fazer referências a essa passagem de Bartimeu, né, num livro chamado O Homem Integral, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Vai dizer ela que o Cristo que esteve entre nós não curou todas as pessoas que cruzaram o seu caminho, mas para todas aquelas pessoas e para nós hoje, ele colocou o norte, o caminho da cura, que é o seu Evangelho. É na vivência do Evangelho do Mestre que nós realmente buscaremos a cura. E aí nós estamos falando da cura não tão somente do corpo físico, mas do ser integral que todos nós somos. Porque muitas vezes, nós que estamos aqui, somos aqueles que não percebemos a importância do Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho é a presença do Cristo junto de nós. É como diz na Boa Nova, né, Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que naquela tardinha, né, na Casa do Caminho em Jerusalém, Simão Pedro, aquele grande trabalhador da primeira hora, estava bastante aflito, porque o trabalho naquela instituição era muito e os trabalhadores pouco. Aliás, como vivemos presentemente aqui na Terra, muito trabalho, poucos trabalhadores. E ele se vê aflito, dada a sua responsabilidade. E na sua aflição, ele busca a oração. E na oração ele pensa naquele mestre que já tinha retornado à espiritualidade, mas que deixou aquele modelo de grande guia, não é? Que conduz ao longo dos séculos a nossa humanidade. Então Simão Pedro pensa naquele nosso querido Ravi e começa a orar. Mas a sua oração é tão sentida, é de tanta emoção, que as lágrimas correm do seu rosto. Quando Simão Pedro abre os olhos, quem é que está na sua frente? O Cristo. Jesus está perante Simão Pedro. E o Cristo irá orientar aquele trabalhador ponto a ponto nas suas dificuldades. Mas o principal da orientação do Cristo, ele vai dizer para o final, ele vai deixar ao fim. Porque ele vai orientar Simão Pedro e vai orientar nós outros. Vai dizer o Cristo: Simão, toda vez que você quiser a minha presença, toda vez que você quiser me ouvir, recorda-te, Simão, que eu estou no Evangelho. Me busque no Evangelho. Então, toda vez que nós quisermos efetivamente o Mestre junto de nós, vamos buscá-lo no Evangelho. Ele se encontra ali para nos atender nas aflições do dia a dia, pensando especialmente neste momento de tantos desafios que a nossa humanidade está atravessando. Vamos fortalecer essa vinculação com os postulados do Evangelho do Mestre. Vamos fortalecer o nosso bom pensamento, a oração, buscando com isso o subsídio maior para a nossa tranquilidade. Muita paz a todos. Jesus, o médico das almas, foi o que a gente teve nesse instante com o Breno Júnior, lá da Sociedade Simão Pedro, da cidade de Alvorada. E nós vamos, para o encerramento,
uma prece, uma mensagem que diz o seguinte: não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para ti, estou a demonstrar saúde, vigor, esperança, meu amigo Jesus, e fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Não vou pensar nisso. Ainda que o corpo demonstre muitas vezes cansaço, muitas vezes doença, reconheço-me como ser espiritual, como espírito eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecentemente luz interior e por isso recuso-me a aceitar a decadência, os maus pensamentos, que contraria aos teus planos, meu Deus, aos teus planos, amigo Jesus. A natureza se renova a cada dia e o sol surge revigorado no horizonte, distribuindo vida e saúde para todos nós. A noite chega e brilham as estrelas, na tua obra estão a beleza, a eternidade, o amor e a luz perenes. Sou uma dessas, tuas criações, e estou também a caminho do aprendizado, do aperfeiçoamento, revestido de luz, de vida e de paz. E assim penso do meu levantar até o dormir, e reconhecido a ti, vou me firmando na esteira da felicidade, na esteira da evolução. Por isso eu digo obrigado, obrigado, gratidão por esta oportunidade. Obrigado ao Breno por nos ensinar mais uma vez, por nos lembrar que Jesus é o médico das almas. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E que possamos emanar pensamentos positivos a todos aqueles que estão adoentados, acamados, com fome do corpo físico, com fome do espírito, de um abraço, mesmo que virtual, do dizer eu te amo. Porque a vida é uma viagem de trem. E nesse trem há muitas paradas, muitas descidas, muitas idas e vindas. E assim é a nossa vida. Obrigado a você que esteve com a gente. A Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, Rio Grande do Sul, com as portas físicas fechadas ainda, mas as portas espirituais estão sempre abertas a cada instante. Boa noite.